Hoje sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Vamos conversar sobre o ocorrido há 46 anos atrás, no dia 11 de setembro de 1973, quando foi derrubado por um golpe militar o governo do presidente chileno Salvador Allende. É muito importante essa reflexão, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo nos dias atuais. Vamos nos basear aqui na obra do Luiz Alberto Muniz Bandeira, grande intelectual brasileiro, e a obra, como vocês estão vendo, é Fórmula para o Caos, a derrubada de Salvador Allende, 1970 e 1973. Bem, vamos utilizar a obra de Muniz Bandeira para fazer algumas reflexões, né? E o interessante de discutir a história, de dialogar com a história, é saber as lições que devemos tirar, né? O Chile, em 1970, quando Salvador Allende foi eleito, tinha 9 milhões de habitantes em um território de 750 mil quilômetros quadrados, em grande parte desértico, em que apenas cerca de 3% são aráveis, com sérias deficiências energéticas e com um produto interno bruto de 13 bilhões e com enorme dependência do cobre, minério que correspondia a 75% de suas exportações totais. Bem, diante dessa realidade é que Salvador Allende se propõe, por meios democráticos, por causa da sua eleição, construir um socialismo que superasse essa situação do Chile e as desigualdades sociais. Mas o interessante é que isso ia contra tanto os interesses das classes dominantes chilenas, como os interesses do imperialismo norte-americano, que começou desde o início a articular a derrubada do futuro governo, através do financiamento da oposição chilena, dos meios de comunicação, do treinamento militar dos grupos de extrema-direita, do corte de acesso a empréstimos de organismos internacionais, de campanha difamatória na imprensa internacional e na imprensa dos países da América do Sul. O interessante é que, após a derrubada do governo Allende, os Estados Unidos se empenharam em cooperar da melhor maneira possível com a ditadura militar do general Pinochet, da implantação de um modelo que hoje podemos definir como um modelo neoliberal, de abertura comercial e financeira, de desestatização, de restrição às atividades dos sindicatos e que viesse a integrar a economia chilena à economia americana. Ou seja, uma lição disso é que necessariamente não há uma conexão entre avanço liberal, entre economia de mercado e democracia. Ou seja, o golpe no Chile e a implementação das chamadas políticas neoliberais demonstra que os interesses dos capitalistas, os interesses do capital financeiro, os interesses do imperialismo não necessariamente estão vinculados com a retórica, com a necessidade de uma sociedade democrática. Então, o governo, segundo Muniz Bandeira, segundo esse texto, o governo de Augusto Pinochet reverteu, olhe bem, a reforma agrária, privatizou todas as empresas que haviam sofrido intervenção e controle operário, implantou uma tarifa aduaneira externa uniforme e baixa, privatizou as empresas de capital estatal, desregulamentou o mercado de trabalho e privatizou os sistemas de previdência social, de saúde e de educação. Na política externa, o Chile rompeu com Cuba e com os países socialistas nas negociações da rodada do Uruguai e da área de livre comércio das Américas, bem como em outras negociações comerciais. E foi o segundo país americano, após o México, a celebrar um acordo de livre comércio e na prática de integração econômica com os Estados Unidos. O que é que temos que aprender com esse evento histórico? Que os interesses de desenvolvimento nacional, os interesses de ampliação das liberdades democráticas,
da consolidação de avanços para a maioria da população, chocam-se necessariamente contra os interesses das classes dominantes e contra os interesses do imperialismo, em especial dos Estados Unidos. Se olharmos de 2019 para o ocorrido em 1973, vemos uma onda de golpes, uma grande pressão do imperialismo norte-americano e das classes dominantes latino-americanas contra governos ou nacionalistas, ou de esquerda, ou reformistas, ou neodesenvolvimentistas, que tentaram, de alguma maneira, sob diversas condições e diversas orientações, melhorar as condições de vida do povo latino-americano, em especial do Brasil. Então, os ataques, a pressão sobre a Venezuela, o golpe que aconteceu em Honduras, que aconteceu no Paraguai, o que aconteceu na Argentina, né? E, em especial, o que aconteceu, o golpe de Estado, que ocorreu em 2016, em uma aliança do imperialismo norte-americano com os partidos das classes dominantes brasileiras e setores do próprio Estado, como o judiciário, os militares, certo? Contra, né, no principal, isso é importante, independente de concordarmos ou não com a orientação do Partido dos Trabalhadores, tanto no governo Lula como no governo Dilma, o golpe não foi contra o governo Dilma, mas o golpe foi contra a maioria do povo brasileiro. Foi contra as conquistas, as minguadas conquistas que os trabalhadores tiveram nesse período. E não só isso, o atual governo de extrema-direita, como o governo do Pinochet, está fazendo coisas similares. Privatizando, como a privatização dos Correios, a destruição da Previdência Pública, querendo passar R$1 trilhão para as mãos dos capitalistas financeiros, os ataques aos indígenas, os ataques às mulheres, aos movimentos LGBTs, o combate às organizações do movimento operário, aos sindicatos, e tudo isso com um discurso de subserviência aos Estados Unidos, com um discurso de que o maior inimigo do Brasil não são os latifundiários, não são os capitalistas exploradores, não são os racistas, não são os machistas, mas são os movimentos que resistem às opressões e à exploração. Então, hoje estamos falando de o que aconteceu há 46 anos, que foi o golpe militar contra o governo do presidente Allende. E aqui no Brasil ainda continuamos lutando contra o golpe que ocorreu em 2016 e que procura cada vez mais se consolidar. Mas o que vai decidir em última instância é a organização e a mobilização da maioria dos trabalhadores brasileiros em defesa das liberdades democráticas e da luta por um Brasil melhor. Um Brasil sem latifúndio, um Brasil sem exploração, um Brasil sem autoritarismo e com ampla liberdade para todos. Essa é a nossa mensagem.